Sextou na companhia do Biel Carbone ao som. Deixa eu ver o som aí, Gui. Meu Deus, Ana Castela ao vivo na sexta-feira aqui na TVC Panorama. Programa muito mais hoje na minha companhia do Biel Carbone, gente. Pois é, correria, vocês sabem como é que tá, Ju, né? Mas eu tô aqui nesse desafio que eu adoro cuidar desse programa e, logicamente, na sua companhia todos os dias aqui. Gente, acabou o programa Hora do Povo, vem agora o programa Muito Mais e a sua participação é sempre muito importante, porque esse programa é feito para você, para receber muitas pautas, cozinha, notícias, enfim. Esse é o teu espaço para você poder divulgar, falar sobre o seu projeto social. Então por isso que você tem que mandar mensagem no 3360-1101, esse telefone que tá aparecendo aí na sua tela, esse é o nosso WhatsApp, tá? Então você baixa aí o WhatsApp no teu celular, o nosso contato e mande mensagem ali falando sobre o seu trabalho que a gente vai trazer você aqui nos nossos estúdios, tá bom, minha gente? E outra coisa, dá para assistir o programa por onde? No aplicativo da TVC Panorama, olha aí o aplicativo, baixa o aplicativo aí no seu celular levinho, não pesa, assiste a programação da TVC Panorama e também da TV Cultura, nossa afiliada, né, minha gente? Bom, hoje o assunto nessa sexta-feira é alegre, é dinâmico e você está preparado aí para a alta temporada? Pois é, amanhã começa a primavera, a estação quente aí, pré-quente, podemos dizer assim, porque o verão vem com tudo. A primavera já dá um spoilerzinho aí do como será a temporada. Por isso, a gente vai falar sobre locação para a alta temporada. Já está aqui no nosso estúdio a advogada Larissa, que vai tirar algumas dúvidas relacionadas às dúvidas frequentes sobre locação. Tua casa aqui na região de Balneário, Itapema, Camboriú, tá pensando aí usar o quarto, usar a casa mesmo, vai viajar aqui daqui a pouquinho, vamos tirar dúvidas sobre locação para temporada, muito importante, tá, gente? Já vou conversar com ela. E também o Jorge, que já está aqui no outro estúdio, olha o Jorge aí, gente. O Jorge vai falar sobre uma exposição, gente, de arte, um evento que vai ter aqui em Balneário Camboriú. Ele vai contar todos os detalhes aí ligados ao mundo da moda. Olha só que sexta-feira bacana, gente. E também, na programação de hoje, fui fazer uma visita lá no Beto Carreiro. Vocês lembram que os meninos do Drift veio aqui nessa semana falar sobre o evento de carros que vai ter no autódromo lá do Beto Carreiro? Nesse final de semana. Pois é, ontem eu já fui lá, mostrei um desafio surpreendente. Então fica ligadinho aqui no programa que você vai acompanhar todos os bastidores dessa aventura aí, que eu fiquei no meio do carro, da pista, os carros passando em volta assim, inacreditável. Eu falo, nunca mais eu vou fazer isso, porque isso é loucura. Tá bom, minha gente? Então a sua companhia aqui é muito importante para o nosso programa, tá bom? Agora eu vou começar o programa na companhia da Larissa Kimmel. O sobrenome dela é muito bonito, tá, gente? Kimmel. Larissa, alta temporada tá chegando aí, Balneário Camboriú se prepara para a alta temporada. A gente fala do calor, do verão, a gente tá falando da primavera, mas muitos empreendedores, pessoas que moram aqui, gostam de ter a casa alugada para ter uma renda extra, né? Porque é a estação mais quente, mais animada, é porque a gente mais trabalha, ganha mais dinheiro. E muita gente aqui na nossa região, eu digo Balneário, no centro da Anfra e no todo, também na Grande Florianópolis, usa o espaço das suas casas para alocação. E tem muitas dúvidas, né, Larissa? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Muito Mais. Obrigada, Biel. Bom dia aos telespectadores. É uma grande oportunidade para mim estar aqui, dividindo um pouquinho de conhecimento nesse tema tão polêmico, porque a região ela acaba sendo muito procurada, gerando muitas oportunidades para as pessoas. Muitas acabam locando o seu imóvel e tem sim algumas peculiaridades que você tem que observar com relação ao contrato por temporada, locação por temporada. E a gente às vezes fica muito animado, né, Larissa? Porque o pessoal pega o Airbnb, faz um planejamento para viajar para outros estados, deixa Balneário porque a pessoa mora aqui e acaba deixando a casa à disposição de vizinhos e amigos, pessoas da internet que procuram para alocar. Exatamente. Quais são, para a gente iniciar o nosso bate-papo, os cuidados principais para quem quer locar o teu apartamento, tua casa para a temporada aqui em Balneário, na região? Tá.
Vamos lá. O contrato por temporada, a locação por temporada, ela é regulamentada pela Lei 8.245. E ela vai ter algumas peculiaridades especiais com relação à locação residencial normal. Ou seja, ela é uma locação que você tem que obedecer o prazo máximo de 90 dias. Não pode ser superior a esse prazo. A principal diferença que eu considero é que é o único tipo de locação em que você pode querer o adiantamento do aluguel. Ou seja, a pessoa ela já paga antes pelos dias que ela vai ficar com o imóvel. Nas outras locações isso não é possível. Com relação a cuidados, eu diria principalmente a questão da desistência, Biel. Então, tem muitas vezes as pessoas, o locatário alugou, pagou e desistiu. Aconteceu aí algum problema. Acontece com frequência. Exatamente. Então, nesse contrato por temporada, é muito importante que esteja especificada a política de cancelamento. Se a pessoa ela vai ter direito à restituição do valor, se vai ter direito a uma multa, se vai ser aplicada uma multa, e em muitos casos não tem nem a restituição. Por quê? Porque dependendo do prazo que aconteceu, você não consegue nem locar para outro. Tem a questão da demanda, né? Porque vamos dizer que Balneário Camboriú, né? Quantas pessoas estão procurando um espaço aqui na cidade para passar o Réveillon? Exatamente. Acontece a desistência. Perca para o empreendedor, para a pessoa que está alugando o espaço dela, procurar outra pessoa. Até acha, mas nas mesmas condições, nas mesmas prioridades, já é uma outra busca. Às vezes a pessoa vai viajar para desaparecer a cabeça, acaba tendo uma dor de cabeça nesse quesito, né? Exatamente. Então é importante deixar destacado no contrato qual é que é a política de cancelamento. E também acontece com o locador. O locador desistiu de alugar o seu imóvel. E agora? Isso pode? Nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, ele é obrigado a cumprir o contrato ou, em muitas ocasiões, fornecer para o locatário um imóvel em iguais condições, porque também tem a contrapartida, a pessoa ela programou as suas férias. Aí, Balneário Camboriú, por exemplo, dependendo da época, você não encontra mais imóvel mesmo à disposição. Então, já vi casos até de perdas e danos, enfim, é muito importante que as pessoas estejam muito bem acertadas com relação a essas coisas. Bem assessoradas, né? E outra coisa, Larissa, golpe na praça, que é um clássico, infelizmente, de pessoas que aproveitam dessa oportunidade momentânea. Quais são os principais observações que nós temos que ter para que visualize um anúncio e fale, opa, suspeita de golpe. O valor será? Você diz o caso de fotos? Fotos, oportunidade para locação. Pessoas de longe, né? Pessoas que vão de longe. Visualizar para vir para Balneário Camboriú. Isso até é propaganda enganosa. Digamos que a pessoa ela coloca fotos de uma casa bonita, uma casa que tem determinadas condições. No entanto, chega lá e as condições são bem outras. Propaganda, até pode ser considerado um crime de propaganda enganosa e pode ser restituído o valor, multa, perdas e danos, enfim, ter consequências jurídicas por conta dessa prática. Mas é muito importante você analisar também o caso específico, Bial, porque também vai dar consideração do próprio advogado, do juiz, para ver se as fotos batiam ou não com a realidade, né? Então, quanto mais coerente, mais de boa fé as pessoas elas forem, nós temos muitas pessoas também nesse sentido, né? Infelizmente tem alguns que acabam prejudicando os outros, mas quanto mais coerentes de boa fé elas forem, melhor, né? Para ambas as partes. Sim, tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, entrar no imóvel para visualizar. Tem aquela questão também da vistoria. Vistoria. Isso, a pessoa ela chega no imóvel, geralmente o locador é importante que ele faça uma relação dos seus utensílios, dos seus móveis, né? Do estado de conservação, com foto de como que está a situação. E, inclusive, o locatário assine, se certifique do que é que ele está assinando, no sentido de que ele vai ter que entregar esse imóvel nas mesmas condições. O que acontece muitas vezes, Biel? Pois vamos falar sobre isso, porque a temporada é algo que é passageiro, não é uma alocação anual. Exatamente. E aí, o máximo são quantos dias? São 90 dias? São 90 dias, né? Nesses 90 dias, o que a pessoa, tanto o locatário como o locador, tem a obrigação, dentro desses 90 dias? Tem a obrigação cuidados em gerais, né? De devolver o imóvel nas mesmas condições em que ele encontrou. Tem outra condição importante também, às vezes as pessoas elas alugam para uma família o imóvel. Só que uma família de 5 pessoas. Nossa. Só que chega a 15 pessoas.
E pode? Então, é importante você estipular no contrato quantas pessoas que estarão neste imóvel. Porque uma coisa é um imóvel sobre os cuidados de 5 pessoas, outra coisa é um imóvel sobre os cuidados de 15 pessoas. Né? Já vi casos que você estipula, inclusive, multas a mais. É importante também você certificar das normas de condomínio, né, dessas pessoas. Por quê? Do condomínio que você vai alugar um apartamento, você tem que obedecer às normas do condomínio. Você não pode pular as regras, escutar som alto de madrugada, fazer grandes festas, né? Isso tudo pode gerar multa para o proprietário do imóvel e, inclusive, gerando multa, ele que vai ter que pagar. E aí, se ele pagou adiantado, como é que faz? Né? Ele vai ter que, o locatário vai ter que pagar essa multa. Por isso que é importante também, dependendo das condições, você ter as garantias. Quais são as principais garantias para essa temporada? A caução, né? Esse contrato por temporada, você também pode ter garantias como o contrato residencial, que é a caução, geralmente é um valor que se paga, se deixa depositado, no caso de não ser utilizado, você restitui esse valor. A fiança. Certo. Ou o seguro-fiança, são as 3 principais garantias. Então, dependendo aí das condições, é importante também que isso aí seja analisado para evitar maiores problemas e até mesmo, Biel, com relação aos imóveis com os móveis que quebram. Pois é, isso que eu te falo agora. Às vezes o locador ele tá dando espaço da casa dele, ele tira alguns móveis que pode ser prejudiciais de uma maneira de mau uso, mau cuidado ali. Essa atenção também tem que partir não só de quem está lá dentro, mas também do proprietário do imóvel, né? Sim, sim, sim. Porque tem a questão também do bom senso, tipo, estraguei, quebrei, quem que vai arcar, né? Exatamente, né? Ele tem um dever de arcar daí, no caso dele estragar, prejudicar, enfim, deteriorar o imóvel, ele tem que arcar com essas consequências financeiras para não gerar um dano extra aí para o locador que quis ganhar uma renda extra, mas daí vai ter que pagar aí alguma reforma, algum problema que teve e a grana extra Já foi. Aí era o que era para ser um bolso extra. Um bônus foi um ônus. Né? Então tem que ter esses cuidados, é muito importante isso. E o que invalida um contrato? Um contrato de locação. Tem várias, você passou várias cláusulas, mas por temporada, eu diria que principalmente a questão de extrapolar os 90 dias, né? Então, até uma coisa interessante para as pessoas saberem, né? E se não sair do imóvel? A pessoa alugou lá por 30 dias e não sai do imóvel. Pois é. Você tem 30 dias para notificar essa pessoa e, inclusive, nessas condições, você pode entrar com uma ação de despejo e ganhar uma liminar para que a pessoa ela saia deste imóvel. Né? Fim desse prazo de 30 dias, esse contrato ele vai para um prazo de locação residencial normal. Então, é muito importante também que você se certifique com relação a isso, né? A pessoa ela tem que sair do imóvel, não saindo, notifica ela. Então, isso é uma das exigências também, né? O que o locador pode exigir do locatário, em maneiras gerais, dentro desse prazo da alta temporada? Eu considero bastante importante a questão do pagamento, como é que vai ser feito, né? Aqui em Balneário, pelo que eu tenho conhecimento, é comum que seja feito o adiantamento, né? É uma modalidade que permite isso. A questão também da vistoria, eu acredito que ela tem que ser muito bem feita, ressaltando isso. A vistoria ela tem que estar de acordo os móveis, os utensílios, né? Desde copos, lençóis, quais são as condições para que você não tenha um dano com relação a isso. A questão do número de pessoas também talvez seja algo importante a ser definido. Pois é, porque fala, vou levar entre os amigos, conhece alguém, festa lá. Conhece alguém. Eu até acho que nessas condições, com uma outra pessoa, uma noite, sei lá, enfim, não são condições tão prejudiciais, né? Sim. O grande problema é quando se extrapola, né? E acaba gerando uma preocupação de como que vai estar a conservação desse imóvel. Porque tem pessoas que realmente, eu já ouvi falar, olha, Larissa, se é para alugar para uma família, ok, 5 pessoas, né? Pai, mãe, 3 filhos, né? Enfim, ok, eu alugo. Agora, se for para alugar, né? Para, de repente, pessoas que você vê que são mais baladeiras, né? Gosta de uma balada, digamos assim. Jovens. Exatamente. Jovens. Exatamente. Aí já vão
vai ter um receio maior. Pois é, tem que cuidar. É que tem que ter a consciência, né? Tem que ter um pouco do bom senso. Do bom senso. Eu acho né? que a pessoa... Também tem muitos casos em que as pessoas elas já alugam para famílias vários anos. Sim. Então acontece isso, acaba tendo já uma boa relação entre o locador e o locatário. A questão, uma dúvida assim, geral. O locatário, o dono do imóvel, ele tem obrigação no direito dele de fazer as próprias leis, as próprias condições, ou ele tem que seguir uma linha geral para alocação? Ou locação por temporada, você tem que seguir uma linha geral no sentido do prazo, né? Então, você vai poder... O que acontece? Às vezes as pessoas acabam fazendo um contrato verbal, né? O que não bigode, o famoso bigode. Exatamente, né? O que não é muito recomendado. Daí, às vezes, acontece de não ter feito a vistoria. Aí, depois quer cobrar na justiça algo que o outro quebrou. Complica a vida da gente, né? Complica. Então, é muito importante que as coisas elas estejam muito claras com relação a isso. A importância do contrato, né, gente? A gente está falando de uma oportunidade que muitas pessoas usam aqui na nossa região, mas é importante sim deixar tudo viabilizado, faça a vistoria, faça o contrato. É amigo, é data familiar, de entrada, data de saída. Tudo bem alinhado, gente, para que não haja problemas futuros. Às vezes as suas férias viram outros problemas, né? Vamos ver as perguntinhas que a gente recebeu dos internautas relacionados a contrato de locação? Vamos ver? João lá de Itapema, uma cidade boa já também. O condomínio pelo qual sou responsável de uso estritamente residencial, e estamos pensando em impedir os moradores de alugarem suas casas via Airbnb, alegando que estão dando destinação comercial ao imóvel e, portanto, desvirtuando a política e finalidade. Esse entendimento está correto? Qual é a opinião tua? Eu acredito que uma vez que isso seja aprovado em assembleia, seja convocada uma assembleia entre todos os condôminos, proprietários, e eles levem esse assunto para a pauta e seja aprovado, né, pela grande maioria, sim, esse item ele pode ser incluído nas regras do condomínio, mas tem que haver uma aprovação aí geral, se não me falha a memória, de 2/3 dos condôminos para fazer essa inclusão no regulamento do condomínio. Vale da política de cada um ali. Isso, exatamente. Até porque, assim, as pessoas até elas têm uma ideia... de não avisar, talvez, né? E uma coisa que elas têm uma ideia, assim, eu só posso despejar o locatário, no caso, ele só pode ser despejado por falta de pagamento. Não. Um locatário que não respeita as regras do condomínio, ele também pode ser despejado. Ou seja, dentro do condomínio que nós vivemos, né, você vai ter um regulamento que é devidamente aprovado entre os proprietários destes imóveis, da onde se encontra o prédio em que está todos os apartamentos, eles vão aprovar esse regulamento pela grande maioria. E aí as pessoas têm que respeitar isso. Uma vez que elas não respeitam, né, elas podem ganhar multa, né, um locatário pode até ser despejado. Então, a Assembleia ela acaba tendo uma certa soberania, né, com relação a essas regras. E aí é importante que as pessoas elas também estejam presentes nas reuniões, né? Não vou na reunião, vou para a praia. Tem gente que não gosta de participar. Depois não pode reclamar. Depois não pode reclamar. Para quê? Para que elas participem de como que elas querem que o condomínio que elas vivem seja regulamentado. Já vi casos até de pessoas que não querem autorizar locatários que alugam por temporada a utilizar áreas de lazer, enfim, então essas coisas elas podem tudo ser regulamentadas no regulamento do condomínio. Muito bom. Última perguntinha ali na tela dos internautas relacionados a contrato de locação. A Bruna de Itajaí, qual a melhor opção para a alta temporada? Escolher um corretor de confiança ou alugar direto com o proprietário? O corretor de imóveis ele tem uma assessoria geral, né? Talvez seria uma opção corretor de imóveis, ele tem um bom conhecimento jurídico, vai se certificar de todas essas questões com relação à vistoria, com relação ao contrato de temporada, né? Enfim, vai se certificar de tudo isso que eu falei para não gerar danos para ambas as partes. Não tem a menor dúvida que ele vai fazer isso. Agora, claro, acontece aqueles casos em que você tem uma relação de muita
muita confiança com o proprietário e vice-versa, que às vezes a pessoa já acaba reincidindo na locação, aluga mais de uma vez, né? Então, até aí tudo bem, contanto que as coisas estejam claras no contrato, a pessoa tendo um bom conhecimento jurídico, não tem problema, mas caso contrário, eu acredito sim que um corretor de imóveis seja uma boa solução para evitar conflitos futuros. Eu acho que o segredo gente, resumo da entrevista, contrato. Por mais que você conheça a pessoa, por mais a oportunidade seja inevitável, contrato, porque ali você vai estar se assegurando e vai trazer segurança ali para o imóvel também. Gente, conversei agora com Larissa Kim, uma advogada, especialista em direito da família, sucessões e direito imobiliário aqui no programa Muito Mais. Quero te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite. Você vai voltar mais vezes aqui, hein? Obrigada. Verão tá aí, eu quero trazer vários temas aí para tua participação no nosso programa. Obrigada, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Gente, vamos pro intervalo rapidinho e na volta mais conteúdos aqui no nosso programa. Não sai daí, voltamos já já.